Boa noite, pessoal. Professor George aqui de volta, segundo bloco. Vamos continuar trabalhando aí um pouquinho de porcentagem, mas já entrando um pouquinho dos juros, até porque a matemática financeira, a base dela inteira é o quê? Porcentagem. Se você entendeu bem porcentagem, você consegue tocar a matemática financeira bem tranquilo. Meu disco aqui, deixa eu já pegar outra aqui. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a questão aqui na tela, a gente vai discutir e separar algumas coisas, beleza? Então vai lá, questão na tela. A questão me diz o seguinte: uma empresa comprou uma certa quantidade de um produto X e vendeu 1/5, 20%, com lucro de 18% sobre o preço dessa venda. 1/4, 25%, com lucro de 15% sobre o preço de custo. Sobraram 165 peças desses produtos, vendidas posteriormente com prejuízo de 10% sobre o preço dessa mesma venda. Determinar a taxa única de lucro calculada sobre o preço total do custo do produto. Bom, então vamos lá. Eu tenho o seguinte, antes da gente pensar na questão em si, vamos analisar uma coisa aqui. Independente de eu saber valor, vamos pensar o seguinte: se eu comprei um determinado produto por P reais, correto? Lá na frente, não importando as tramitações que eu faça, vendo, compro de novo, vendo de novo, compro de novo e assim vai, no final, a relação, ou não importa se ele tem que pagar juros, taxa disso ou daquilo, vamos supor que eu paguei P reais no produto. Se no final das contas eu conseguir vender ele por 1,5 P, o que eu posso dizer deste valor em relação a esse? Bom, gente, para a gente modificar um valor, nós vamos ter praticamente duas situações. Eu vou multiplicar esse valor por uma constante, por um valor, que ela vai ser o quê? Menor que 1, lógico, não considerando negativo, mas menor que 1, por exemplo, meio, 0,8, ou vai ser maior que 1. Nesse caso aqui, a minha constante, que é 1,5, ou seja, comprei por P, vendi por 1,5. Isso significa que eu vendi por um valor mais alto. Se o valor é mais alto, significa que eu tive lucro. E lucro de quanto por cento? Bom, esse aqui, ele significa aquele fator de multiplicação que nós vimos no quê? No bloco anterior, né? Ou seja, o que está aqui é o meu 1 mais I, onde I é a minha taxa de aumento o quê? Em decimal. Então, se eu pegar esse 1 mais I aqui e igualar a 1,5, isolando o I, eu vou ter que vale o quê? 0,5 multiplicando isso aqui por 100%, nós vamos ter que minha taxa foi o quê? 50%. Ou seja, esse valor aqui está me dizendo que eu tive um aumento de 50%, ou seja, que eu tive lucro de 50%. Bom, se ele é um aumento de 50%, é porque eu tive lucro de 50%. Agora, se, por acaso, eu pensasse num valor P, e de repente, lá na frente, eu vendesse esse produto que me custou P reais por um valor de 0,8 P, o que eu posso dizer aqui? Bom, 0,8, quando tem P, significa 1 P, né? 0,8 é um valor menor que 1. Significa que eu comprei o produto por um valor e vendi mais barato, ou seja, eu tive um prejuízo. Esse 0,8 aqui, ele implica em quê? Ele significa 80 sobre 100 de P, né? Que isso aqui, a gente sabe que 80 sobre 100 significa que 80%. Ou seja, se eu recebi só 80% do valor, eu tive um prejuízo de quanto? De 20%. Então, essa ideia aqui a gente tem que ter na cabeça. Muitas vezes eu não preciso nem saber qual era o valor P. Sabendo o fator de multiplicação que incidiu no final, eu já vou ter uma resposta. Se eu tive aumento de quantos por cento, se eu tive prejuízo. Se a constante deu 1, o valor é o mesmo, ou seja, eu não tive lucro nem prejuízo. Correto? Então essa é a ideia. E é mais ou menos o que vai pedir nessa questão aqui. Então a ideia é a gente ter o quê? Um fator de multiplicação que relaciona o preço final ao preço inicial. Lembrando que a gente não precisa multiplicar para saber exatamente o preço. Só esse fator
ele já me diz se eu tive o quê? Lucro ou prejuízo. Se o valor foi menor que 1, eu tive prejuízo. Se eu tive o quê? Um valor maior que 1, eu tive lucro. Se o valor for exatamente igual a 1, não tive lucro nem prejuízo. Fiquei na mesma. Agora vamos analisar a situação. Ele me diz o seguinte. Eu comprei aqui X produtos. Tá aqui. E eu fracionei essas quantidades de produtos e coloquei, para cada quantidade, eu incidi um valor em cima. Correto? Então, nós vamos fazer o seguinte. Se eu pegar metade da quantidade de produto, o que eu paguei pelo preço foi o quê? Exatamente metade do valor total. Bom, se eu disser o seguinte. Se eu paguei P reais, se eu vender metade, então, a base daquele valor, o preço de custo meu, é a metade do valor, ou seja, é P sobre 2, certo? Aí, se eu multiplicar esse valor por um valor maior, eu vou ter lucro. Se eu multiplicar por um valor menor que 1, quando eu disse maior, é maior que 1. Se eu multiplicar por um valor menor que 1, eu vou ter o quê? Prejuízo. Bom, então, ele me diz na primeira parte o seguinte, que eu vou separar quando que é 1/5 dos produtos. Então, se eu vou separar 1/5, então, que ele coloca como 20%, de fato né? Então, 1/5 é 20%, que é 20 sobre 100, se eu simplificar por 20, dá 1/5. Então, se eu pegar 1/5, qual foi o custo desses 1/5? 1/5 do meu valor total, que eu disse que eu paguei quanto? P reais. Então, vai ficar o quê? P sobre 5, correto? Esse é meu custo desse 20%. Só que ele me disse o seguinte, em cima desse valor, eu vou aumentar o quê? Tem um lucro de 18%, né? Aumento de 18% é a gente multiplicar por 1,18, nós vimos no último bloco, né? Então, tá aqui. Esse foi o valor arrecadado depois de eu vender o quê? De eu separar 1/5. Tá lá. Ele tem uma relação com o P. Ele deu uma certa quantidade aí, sobraram 165 peças, mas a gente nem precisa saber, porque ele só quer saber a porcentagem. Se ele quisesse o valor de fato, aí sim a gente precisaria do valor total, mas a gente não vai utilizar aquilo ali. Bom, beleza. Depois ele me disse o seguinte, eu peguei outra parcela dessa quantidade, que foi 25%. 25% é 25 sobre 100. Se eu simplificar por 25, fica 1/4, né? Então, isso é 1/4 de P. Então, P sobre 4. E em cima desse valor aqui, eu incidi quanto? 15%, não foi? Então, eu tive um lucro de 15%. É aumentar ele o quê? Em 15%. Que vai ser multiplicar por 1,15. Correto? Aí ele me diz assim, o resto, 165 peças, eu nem preciso saber que é 165 peças, não. Só preciso saber a porcentagem, né? Bom, esse mais esse dá 45. Quantos por cento faltou? Faltou 55%, né? Então, 55%, vamos lá, vou reprisar aqui, porque esse aqui fica mais difícil de visualizar sem fazer conta. 55% significa o quê? 55 sobre 100. Se eu simplificar esse valor por 5, isso aqui vai ser igual a 11 sobre 20. Correto? Bom, então eu peguei a fração de 11 vinteavos, ou seja, se eu peguei uma fração de 11 vinteavos da quantidade de produto, então eu gastei para comprar aqueles produtos 11 vinteavos do meu total, que é P, né? Então, eu peguei aqui 11 vinteavos de P, e esse camarada aqui eu vendi com prejuízo de 20%, não é isso? Aliás, um prejuízo de 10%. Então, esse valor aqui, ele vendeu com prejuízo de 10%. Se ele vendeu com prejuízo de 10%, ele vendeu esse valor por quanto? Pelo 90% do que ele pagou, né? Bom,
Então, se eu vou vender com prejuízo de 10%, eu vou vender apenas pelo 90% do valor. Estou com prejuízo, estou vendendo abaixo do que eu paguei. Então, vou multiplicar isso aqui por 0,9, correto? Bom, se eu somar todos esses elementos aqui, em função de P, eu tenho como fazer essa relação aqui, né? Tirar qual é a constante que está multiplicando em relação ao preço inicial. E é isso que nós vamos fazer. Basta que a gente some todos e compare com o nosso preço inicial aqui, que era P reais. Vamos pagar aqui para a gente ter um espacinho. Bom, nós temos o seguinte. Vou somar aqui 1,18 P sobre 5 mais 1,15 P sobre 4 mais 0,9 vezes 11 vezes P sobre 20. Como eu disse, aqui você tem que pensar bem. Eu vou usar fração, vou usar decimal. Eu misturei aqui, sabe por quê? Olha só esses valores aqui. Dá para tirar um mínimo múltiplo comum fácil, né? O mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 20. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. O mínimo múltiplo comum, nós estamos somando frações com denominadores diferentes. Toda vez que eu somar frações com denominador diferente, tem que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Aliás, a ideia não necessariamente tem que fazer. Eu posso multiplicar por uma constante e deixar eles com o mesmo denominador, mas a ideia é o seguinte, só posso somar frações com denominador diferente se eu fizer elas ficar com o mesmo denominador. Bom, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 20, né? Então eu vou ter aqui 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1,18, vamos lá. A parte inteira é 1, então 4 vezes 1 dá 4. 18 vezes 4, vamos lá, 18 com 18, 36. 36 mais 36, 72. Então, dá 4,72. Mais, bom, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1,15. 5 vezes 1 dá 5. 15 vezes 5 dá 75. Então, vai ficar o quê? 4,75. Aliás, 5,75, né? Mais 20 dividido por 20 dá 1. 1 vez 11 vezes 0,9. Bom, 11 vezes 0,9. 0,9 é 9 sobre 10, né? Então, posso fazer 9 vezes 11 dá 99, dividido por 10 dá 9,9. Então, vai ficar assim. Opa, gente, eu esqueci de colocar o P aqui, peraí. P, né? Tudo isso é P. Mais 9,9P. Tá aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos somar tudo isso aqui, né? Então, vamos lá. Somar casas decimais com vírgula, deixar vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Então, nós temos o seguinte. Vamos abrir um parênteses aqui do lado para a gente fazer esse somatório. A gente tem aqui 4,72 mais 5,75 mais 9,9. Aqui fica um zero, né? Então, somando, 2 com 5 dá 7. Aí 7 com 7, 14. Com 9, 23. Vai 2. Então, 2 com 4 dá 6. Com 5 dá 11. 11 com 9 dá 20. Então, dá 20,37. Beleza. Então, isso aqui tudo deu 20,37 sobre 20P. Tá difícil a gente tirar uma ideia ainda do que é o nosso valor. O que eu vou fazer? Se eu dividir os dois e assim embaixo simplificar por 2, eu vou ter uma fração com 10, é só não dar casa decimal, né? Então, eu vou fazer isso. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vai dar 10, bom, deixa eu deixar aqui assim. Vou colocar aqui, eu estou dividindo por 2 para ninguém se perder. De outra cor.
Então, 37 dividido por 2. Pensando o seguinte, se fosse 36 dividido por 2 dá 18. Aí sobraria 1. Esse 1 a gente divide, então fica o quê? 18,5. Então, é 18,5 aqui, né? Tudo isso dividido por 10. P, né? Então, o 10 vai fazer a casa decimal, dá 1 para cá. Tá aqui. Então, olha só, essa constante aqui é um valor maior que 1. Então, isso já me diz que eu tive lucro, eu não tive prejuízo no final das contas. Beleza, agora lucro de quantos por cento? O que a gente faz? Esse aqui é o nosso fator 1 mais i, né? Então, vamos lá. 1 mais i é igual a 1,0185. Isolando o i aqui, esse 1 vai subtraindo, vai ficar 0,0185. Bom, só que isso aqui, essa taxa aqui, ela tem que estar como? Ela tem que estar em porcentagem. Então, aqui eu multiplico por 100%, que vão dar duas casas, né? Uma, duas. Então, fica assim, que minha taxa foi de 1,85%. Correto, gente? Bom, então, esse exercício é muito comum, você não precisa se preocupar qual vai ser o valor final. Basta que você tire uma relação entre o valor final e o valor inicial. Então, isso aí é um aumento de 1,85%. A nossa resposta fica a letra A. Correto, gente? Sem dúvida? Bom, vamos continuar indo, introduzindo aí um pouco de juros. Vamos para a próxima questão na tela. Bom, a questão diz o seguinte. Um investidor aplicou 40 mil a juros simples de 2% ao mês. Alguns dias após, a taxa de juros simples foi elevada para 3% ao mês. Sabendo que após 30 dias do início da aplicação, houve um resgate de total de R$ 41.032,56, determinar a taxa mensal única aferida na operação. Volta aqui para a tela. Gente, eu vou falando, já vou pegando a pagoda para a gente limpar o quadro. A ideia aqui é o seguinte, o cara está falando que ele fez uma aplicação. Antes de fechar o primeiro período, gente, o que é o primeiro período? O primeiro período, quando a gente olha lá a unidade da taxa, ele diz que a taxa está sendo cobrada ao mês. Então, um período é fechar um mês. Antes de fechar um mês, a taxa mudou. Ou seja, no final das contas, eu vou ter um período de um mês, eu vou ter uma incidência de juros aí, de uma taxa de juros. Ele quer saber quanto foi. Essa é a ideia. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa descobrir o que é juros. Qual a diferença de juros, taxa de juros, a unidade da taxa, o tempo, como que a gente conta. Então vamos lá, vou dar uma apagada aqui. Bom, vamos lá. Vamos resgatar aqui uns conceitos da matemática financeira. Primeiramente, juros. Juros. Gente, os juros não se confundem com a taxa de juros. Juros é o quê? É dinheiro. Por exemplo, você faz uma aplicação, coloca R$500. Eu falo assim, daqui 2 meses, essa aplicação me rendeu 10%. Então, 10% em cima de R$500 é R$50. Então, qual foi meus juros? R$50. Então, quando a gente fala de juros, a gente está falando de dinheiro. Então, a espécie dele é o quê? Dinheiro. Então, vou colocar aqui, dinheiro. Bom, taxa de juros. Essa taxa de juros é a porcentagem que vai incidir sobre o valor. Então, vou colocar aqui porcentagem. E ela tem uma unidade. A taxa de juros pode ser 2% ao mês, 2% ao ano, 2% ao dia, 2% ao bimestre, 2% ao trimestre. E o tempo tem que ser contado nessa unidade. Por exemplo, se eu faço uma aplicação com
uma taxa de juros de 5% ao ano e deixo ela durante 5 anos, eu vou ter que fazer o quê? Meu tempo, quantos tempos se passaram? O número de períodos que passaram. Bom, se a unidade é o ano e o tempo ficou 5 anos, nós vamos contar o quê? O tempo em ano. Então, meu tempo foi 5 anos, 5 períodos. Agora, se eu faço o seguinte, eu faço uma aplicação com a taxa de juros ao mês e falo que eu apliquei isso em 5 anos, qual foi o meu período de aplicação? Bom, é os 5 anos contado o quê? Em meses, que é a unidade da taxa de juros. Então, vai ser o quê? 60 meses. Cada ano tem 12, vezes 5 dá 60. Então, cuidado com isso. Então, aqui a taxa de juros pode ser o quê? AM ao mês A ao ano, AD ao dia e assim vai. Então, taxa de juros é incidência em porcentagem que vai entrar naquele valor, certo? Correto? Bom, então, que a gente geralmente representa por I. Deixa eu colocar aqui, ó. Juros geralmente J. I, geralmente a taxa de juros. O T é o tempo contado em números de períodos. Então, T, tempo, em número de períodos. Correto? Então, como eu disse, a gente tem que contar, e esse tempo ele tem que estar o quê? Correlato com o tempo da taxa de juros. Então, quem vai mandar na unidade do tempo é o quê? É a taxa de juros. Correto? Na verdade, você pode mexer a taxa de juros para se adaptar ao tempo? Pode. Mas é bom a gente adotar um padrão, por quê? Você pode fazer uma regra de 3 direto, se for juros simples. Se for juros composto, a ideia vai ser um pouco diferente. Então é bom você ter um padrão. Mexa sempre no tempo, deixa a taxa lá. Mas assim, depois que você se sentir mais seguro, aí você começa a analisar os dois e ver a diferença dos dois casos e mexa nos dois. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer a escolha para saber o que vai deixar suas contas mais simples, certo? Beleza. Então tá aqui, em número de períodos. Bom, montante. M, montante. Gente, o montante é tudo que está acumulado, é o que você aplicou, que é o capital, mais o quê? O quanto você ganhou de juros. Então, vamos fazer o seguinte. Montante é o capital que você aplicou mais os juros. E o juro, e o C, geralmente a gente usa para capital, que foi aquele dinheiro investido inicial, onde vai incidir um certo juros, ou incidir uma certa taxa de juros. Capital, ou capital inicial, como você quiser. Correto? Que também é o quê? Dinheiro. Vamos colocar aqui para não ter dúvida, dinheiro também. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho de juros simples. O que faz o juros ser simples? Gente, o que faz o juros ser simples é o seguinte, é eu ter como base o meu 100% sempre aquele valor inicial, não o valor acumulado. Por exemplo, eu faço uma aplicação. Vamos pegar aqui um valor de R$400. Tem uma aplicação aqui de R$400. Aliás, vamos pensar que essa não é uma aplicação. Vamos pensar que é o seu cartão de crédito. Bom, meu cartão de crédito deu R$400 e eu não tenho dinheiro para pagar ele agora. Então tá aqui. Supomos aqui janeiro, fevereiro, março. Bom, e supondo que a taxa de juros do seu cartão, o I, seja de 10% ao mês. AM. Então, se eu for contar isso em juros simples, passou um mês, daqui um mês, que é em janeiro, você vai pagar o quê? Você teria que pagar os 400, mas você vai ter que pagar 10% em cima de 400. 10% em cima de 400 vai ser o quê?
R$40. Então, quanto você vai pagar de juros aqui? Então, juros nesse mês vai ser o quê? R$40. Em fevereiro, você também passou o segundo mês, não tem condição de pagar. Quanto você vai pagar de juros? Então, os juros vai incidir sempre no seu débito inicial, se for juros simples. Se fosse juro composto, eu ia somar os dois, ia gerar um montante e ia incidir sobre o último valor. Mas vamos esquecer os juros por agora, os juros compostos. Vamos pensar nos juros simples. Então, no juros simples, eu vou incidir sempre no meu débito inicial. R$40. R$40. Bom, quanto que eu vou pagar de juros? Bom, juros final aqui, F, vai ser o quê? É o valor dos juros. Que eu achei como? Bom, esse valor de juros aí, eu posso achar assim, como foi 10%, é 10% vezes o capital, que vale quanto? 400 vezes o número de mês que eu atrasei, né? Aqui deu 3. Então, meus juros final aqui, que eu tive que pagar no total de 3 meses de atraso de cartão de crédito, ficou quanto? Bom, multiplicando esse por esse, corta aqui, vai ficar 40, que é o juros de cada mês, multiplicado por 3, porque incidiu o quê? O débito em 3 meses. Então, vai ficar 40 vezes 3. Beleza. Olha só, gente. Analisando isso aqui, eu posso generalizar que o meu juros pode ser achado como? O que é isso aqui? É a minha taxa de juros, né? Em decimal, então. E, gente, lembrando que a taxa tem que estar o quê? Em decimal. Se eu tiver 20%, você não vai colocar 20%, você vai colocar 20 sobre 100. Com aquela representação 20% a gente não faz conta, não. A gente usa a fração que ela representa. Então, é a taxa, vezes o quê? O capital, vezes o T de tempo, mas esse tempo aqui, na verdade, o tempo ele é contado em número de períodos que se passaram. E a gente vai saber quantos períodos se passaram analisando a unidade da taxa de juros, correto? Bom, trocando, como isso é produto, trocando a ordem aqui, eu posso generalizar que meus juros vai ser calculado por CIT, né? Muita gente já é acostumada a decorar por isso aqui, né? Então, capital vezes a taxa, vezes o tempo. Correto? Bom, a ideia inicial é essa. Vamos voltar à nossa questão para a gente ver o que a gente tem. Vou reler aqui. A ideia é o seguinte. Eu tive um capital, ele passou um período, né? Eu tive um capital de 40 mil. E ele teve uma aplicação de... Aliás, no final ele teve um montante de R$41.032,56. Acho que é isso. Ou é 40 mil aqui. Faltou um zero. Tá aqui. Eu apliquei 40 mil e recolhi 41.032. Beleza. Eu quero saber tudo que eu tenho a mais aqui em relação ao meu capital inicial, que era 40 mil. Posso colocar aqui como C. Tudo que eu tenho a mais aqui, isso é juros, né? Então, eu posso dizer que meus juros, que eu sei que eu calculo como capital vezes a taxa vezes tempo, ele foi de quanto? Foi R$1.032,56. Então, só meus juros foi 1.032,56. E ele quer saber, não importa quantos dias ficou com a taxa 2, quantos dias ficou na taxa 3. No final, vamos colocar como se fosse o quê? Uma única aplicação, uma última taxa, uma única taxa. E essa taxa seria de quanto? Bom, a ideia é assim, supondo que fosse somente uma taxa. Qual seria essa taxa? Então, meu capital inicial aí aplicado foi quanto? 40 mil, né? A taxa é o que eu quero saber. E o tempo, quanto tempo foi de aplicação? Passou um mês. A taxa não tá, a unidade da taxa não é mês? Então, passou um. Então, meu I vai ser dado por quê? 1.032,56 dividido por 40 mil. Bom, a gente já viu essa ideia aqui. Posso simplificar os dois por 4? Vou colocar aqui por 4. Porque aí eu vou ter um múltiplo de 10 e eu só ando as casas decimais, né? Então, vamos lá. Dá para fazer aqui de cabeça. Gente, 1.032,56 dividido por 4. 1.000 dividido por 4 dá 250, né? 32 dividido por 4 dá 8. Então, dá 258 inteiros.
Bom, 56 dividido por 4 dá 14, né? Tudo isso dividido por... Agora, 40 mil dividido por 4 fica o quê? 10 mil, né? Tá aqui. Então, meu I vai estar como? Vou andar quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, porque eu tenho 4 zero. 1, 2... Vamos colocar um zero aqui assim, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0.025814. Correto? Só que eu tenho que multiplicar isso por 100% para passar para a porcentagem, né? Então, 1, 2, vai ficar 2,58 aproximadamente por cento. Então, tá aqui, ó. Minha taxa foi aproximadamente 2,58. Então, nossa resposta aí, letra E. Pronto, 2,58%, correto? Sem dúvida. Bom, encerramos esse bloco, já deu nosso tempo. Semana que vem, aliás, essa semana ainda, aliás, amanhã, a gente continua mexendo um pouco com juros. Tá certo, pessoal? Boa noite, até a